campo petrolífero. Certo, Antônio? Certo. Vamos lá, os coordenadores desse trabalho são eu, professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva, o Dr. Antônio Ferreira Costa, a doutora Cilei Marinho Paulina e a doutora Angelina Daniel Assis. Especialmente hoje, nós vamos fazer uma oficina de leitura terapêutica. E o tema da nossa oficina de leitura terapêutica é: os sintomas são necessários para haver consciência. Sim, importante, né? O que o senhor pode dizer a esse respeito, doutor Antônio, sobre... O mais importante que me vem à cabeça nesse momento é que a gente sempre luta contra os sintomas, foge dos sintomas, censura ver os sintomas. E isso não resolve, pelo contrário, né? Piora também. Piora. Então, quando a gente pensa em sintomas, pode ser ansiedade, angústia, depressão, propriamente. A doença em si é um sintoma, porque a gente está tratando da alma, né? Então, aquilo que está aparecendo no corpo não é o problema, não é a doença, mas é o sintoma. É o resultado de alguma escolha que a gente teve antes. Essa escolha pode ser manifestada na ação, no sentimento, no pensamento, na prática, porque todo mal-estar tem uma origem que é um ataque. Um ataque que a pessoa está fazendo a algo que é bom na vida dela. Mas ela não percebe, ela acha que o problema dela é o mal-estar que ela está tendo nesse momento. E não... No geral, a humanidade inteira, a gente tem essa ideia de que o problema é o mal, que o problema é o problema, que o problema é o sintoma. Não é. E o que nós vamos falar aqui hoje é justamente Disso, né? algo que vai desvendar sobre isso, né? E que é anterior ao sintoma, né? Então, daí a necessidade de a gente perceber que os sintomas são necessários para a gente ter consciência. Os sintomas estão trazendo para nós uma consciência. Então, vamos lá. Então, o sintoma é uma coisa boa. Ele é importante. Porque se não houvesse sintoma, a pessoa poderia ter um piripaque, então arrumar um problema maior e nem sentir o que está acontecendo com ela. Então, é um sinal de alerta de que algo está errado na forma de pensar, de sentir, de agir, né? De se posicionar na vida. Vamos lá. Hoje, doutor Antônio, a gente vai ler um poema para começar o nosso trabalho. Aliás, é importante até falar para os colegas como é que funciona, porque de repente tem alguém que nunca participou, né? E está participando pela primeira vez, né? Funciona da seguinte forma o nosso trabalho de oficina de leitura terapêutica ou biblioterapia. Geralmente, a gente apresenta um conto, uma fábula, parábola, poema e, na sequência, tecemos alguns comentários, eu e o Antônio, e depois passamos a palavra para vocês, os nossos web participantes. Em seguida, após esta fala, a gente dá início a uma leitura de um texto terapêutico, geralmente extraído dos livros do Dr. Norberto Kepp, da doutora Cláudia e de outros trilogistas. Por quê? O nosso trabalho é fundamentado na psicanálise integral ou trilogia analítica, que é uma ciência desenvolvida pelo psicanalista, no caso também cientista social, e, vamos dizer, né, um cientista completo, que ele também estuda a física, a política, a economia, a administração. O Dr. Kepp tem um vasto conhecimento e considero importante que vocês também possam ter acesso a esse trabalho. Aliás, o trabalho do Dr. Norberto Kepp está exposto no YouTube. Tem vários vídeos lá do Homem Universal, do programa Stop, em que ele trata desses assuntos que nós também estamos trazendo para cá, mas nem vamos nos comparar a ele, tá bom? Claro. A gente só é um humilde aprendiz. Bem humilde. Bem aprendiz. Bem aprendiz, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ler então um poema, Palco da Vida, de Fernando Pessoa. Aqui tem uma foto que retrata ele. Eu achei legal aqui, Antônio, essa ideia de movimento, de muitas pessoas, como se estivéssemos no palco da nossa existência, né? No ir e vir da vida, do dia a dia, de todo ser humano, né? A gente está num palco da existência mesmo, né? Sim. A vida, nesse sentido, todo mundo está num palco da sua existência. E cada um tem que perceber qual é a personagem que está interpretando, né? Se é da vítima, se é do lobo mau, se é do violento, do agressivo, do paranoico, do depressivo, do delinquente, do ditador, do idealista, do otimista, ou do negativista, do paranoico, do depressivo, do alienado, né? do honesto, do desonesto, do sem ética. Se a pessoa está... Do arrependido. Ou do vingativo. É importante ter arrependimento, Antônio? Claro que é. Nossa, dói. Mas é importante? Muito importante. Porque a pessoa que não se arrepende... Parece que a humanidade não quer se arrepender. Não é? E o que está acontecendo com isso?
Arrumando um monte Sofrimento, de sofrimento, rancor, rancor, doenças. ressentimento. Não é melhor se arrepender? É, perdão, E se perdoar, né? quem dá o perdão se perdoa. Se perdoa, né? Sempre. É um alívio, né? Então, muitas vezes a gente pode estar exercendo um papel que o roteiro não foi escrito para o nosso desenvolvimento, para a nossa felicidade, mas para o nosso fracasso. Então, se você se apoderar disso, se percebe, pode mudar esse roteiro, porque o diretor desse palco, né, da nossa existência é a gente. Nós temos que escolher, nós podemos fazer essa escolha. Né? Assim, de mudar, né, o roteiro, né? Ter um final feliz, né? Isso. Bom a gente perceber isso, porque a gente arruma desculpa para ficar na dor, no ressentimento. Foi o diretor, foi o governo que escolheu isso para mim, a história, a família. Mas e se a pessoa realmente errou, o que ela tem que fazer? Ué, só se redimir, né? A gente erra mesmo. E sempre vai errar, né? Sempre vai errar. Agora qual que é a constatação que ela tem nesse caso? Né? Então, assim ela se vê, por exemplo, perfeito, agressiva, desequilibrada, preguiçoso, transtornada, que a gente é muito, né? Ingênuo, encapetado, raivoso, fica cego, perde a noção das coisas. Sim. Muito comum. Arrogância. Sim, soberbo. Quantas vezes a gente não é arrogante? Qual é a vantagem de ser arrogante? Quando a gente vê alguém arrogante, a gente não olha como a pessoa está se arrebentando. Mas e a gente, quando a gente é? A gente acha que a gente é o tal, né? Nem percebe o que está sendo, né? Então é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre o que está inconsciente em nós, que a gente precisa perceber. Para o nosso bem. Enquanto há tempo, né? Porque enquanto está vivo, pode fazer o bem. Porque essa leitura terapêutica e a psicanálise trilógica é para a gente acordar, para conscientizar o que muitas vezes a gente só faz quando já está no final da vida. Sim. Aí já é tarde demais. E tem um detalhe, ninguém sabe quando é o final. Né? Isso, pode ser amanhã. Ou agora. Para muitas pessoas foi ontem. Alguns já estão mortos, o próprio Cristo falou, né? Deixe os mortos que enterrem seus mortos. Então, isso aí. Quem sabe, né? Quem está vivo vamos na perceber, humanidade. né? Quem são os vivos? Quem são os vivos, né? Não confundir vivo com malandragem, né? Ele é muito vivo, espertão, espertão, né? Fumo ovelha velha. Vamos lá, Antônio. Então, vamos lá. Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não se esqueça de que sua vida é a maior riqueza do mundo. E somente você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalho sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar eu errei. É ter ousadia para dizer me perdoe. É ter sensibilidade para expressar eu preciso de você. É ter capacidade de dizer eu te amo. É ter humildade da receptividade. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E, quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência,
Usar as falhas para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um obstáculo imperdível, ainda que se apresentem dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Para refletir. Quantas vezes você pensou em desistir? No entanto, decidiu enfrentar as dificuldades, separação, luto, desemprego, doença, perdas financeiras, etc. E conseguiu superar ou, pelo menos, aprendeu alguma lição. Quantas vezes, né? Isso é ser feliz. Porque depois que a pessoa reage, dá felicidade. Não importa o resultado. É que no momento que a gente está vivendo a situação, a gente não consegue viver a realidade, mas viver a emoção que está sentindo. Então, resume a existência à emoção que está sentindo no momento. E aí confunde também, né? Porque a gente esqueceu, ou esquece também muitas vezes, o que é o amor. Sobretudo, né? E a ideia de que felicidade é algo que não existe, que é só uma... Na verdade, a realidade é uma poesia, mas é como se fosse uma fantasia. A felicidade, a realização. E o que é uma fantasia mesmo são as doenças, a alienação, a depressão, a tristeza exacerbada, o fatalismo. O fracasso humano, ele é humano, ele não é de Deus. Isso é bom falar. Não é? É humano, não é de Deus. É importante reforçar isso. Porque a gente segue o fracassado, se a gente seguir, então. E esse que é o propósito dessa reflexão, né, do Fernando Pessoa. Se a gente seguir a nossa essência e descobrir essa força, esse oásis que é a nossa alma, a nossa... Tá tudo aqui dentro, né? Aí a gente vai ter um outro roteiro para seguir, né? Mas sabe uma coisa que eu penso, Antônio, a partir dessa sua fala? Que nesse sentido, muitas vezes a gente não quer sentir tristeza, né, Antônio? Então. Mas é tão importante também a tristeza, porque a tristeza ela é um convite à reflexão. A gente pensar o que aconteceu, como as coisas aconteceram, por que chegou a esse ponto, né? E de repente tornar-se um ser humano melhor. Porque a tristeza obriga a gente a ter empatia, inclusive. Sobretudo, com todos e com tudo. E com tudo. Porque a gente pode perder uma casa que você tinha no campo, uma chácara, e você foi plantou, aí de repente você largou aquilo lá, ou perdeu, foi obrigado a vender, você vai ficar triste. Aí você vai ter que refletir. O que eu não cuidei que poderia ter cuidado para não ter que vender esse apartamento na praia, essa chácara, esse carro, qualquer coisa eu assim. Fiz que foi mal feito. O que eu poderia ter feito para evitar isso? Eu não fiz, né? E se fiz errado, se fui cruel, rude, de certa forma até criminoso com todo o mal, isso, né? Então, não pode se arrepender? Isso. A tristeza é um sentimento bom. Para a pessoa perceber o que ela está fazendo. O zelo que ela não tem. Isso. Olha como é importante. Ou lembrar até antecipadamente de valorizar e ter gratidão para não ficar triste depois. E quando ficar, saber que isso também vai passar. Faz parte, vai passar. Porque a ideia que tem de felicidade é uma coisa de uma alegria plena. Sim, não existe isso. Entendeu? Não é assim, né? Não é. Então o autor traz para nós uma reflexão que, mesmo passando pelas dificuldades, adversidades, que faz a gente muitas vezes retroceder, cair em si, depois falar, será que eu consigo? Mas continua, vai dar certo, né? Isso traz felicidade, porque você também amadurece. Isso. As oportunidades, os problemas, os desafios vão nos permitir absorver experiências que vão nos amadurecer, trazer mais responsabilidade, expansão de percepção. Então a gente vai se tornando mais competente para enfrentar os mesmos problemas com mais facilidade, com dedução, mais rapidamente, evitar outros problemas que a gente não sabia até então, depois a gente vai evitá-los,
Então é importante enfrentar a realidade. E ver também, né, que, por exemplo, né, a gente não gosta de se ver desequilibrado, raivoso, Incompetente, teimoso, preguiçoso, sem habilidade, malandro. malandro. Não é Quem que verdade? gosta disso? Não, Eu ninguém tenho um gosta. aspecto em mim que é malandro? Não, malandro sempre são os outros. É. Eu não, eu sou o espertão. Isso é malandragem. Não é? Corrupto mesmo, né? Corrupto. Uma palavra pesada, mas É pesada, mas é importante falar que a corrupção é toda escolha de pensamento, de sentimento e conduta fora do bem, fora do que é certo, inclusive contra o próprio ser. é verdade. Então, uma pessoa, por exemplo, que escolhe ser pobre, que ela quer ser pobre no sentido de depender para comer, inclusive. É uma corrupção isso. Ou então que não zela pelo bem que tem, a família, o Que trabalho. recebe um bem, que é a saúde, o talento. Então a pessoa fala, não, eu gosto de estudar isso, mas eu tenho preguiça. Aí um dia eu vou estudar e ela nunca faz isso. Isso é corrupção. Ela está pegando um talento de algo que é bom para ela, está procrastinando. Olha que interessante. Então ninguém tem liberdade para negar a realidade boa que traz em si. Né? Então, nesse sentido, o Fernando Pessoa ele traz para nós uma consciência muito bonita de a gente ter tolerância em lidar com as dificuldades, né? Porque essa felicidade lírica que muitas vezes a gente encontra em poesias, que tudo é tão perfeito, De fantasia, né? nesse sentido, né? Nesse sentido. Mas ele mostra a realidade humana no sentido de que tem as adversidades, tem os problemas, tem isso, tem aquilo, mas não desista. Passe por isso, em frente, siga em frente, né? Uhum. Vai dar certo. Você vê, o Fernando Pessoa, ele é lindo, né? O trabalho dele, a poesia dele, E outros livros, né? e ele é uma pessoa que fala sobre isso porque ele passou por tudo isso. Sim. Ele teve até envolvimentos meio de desviar, inclusive, da própria carreira dele, num determinado momento. Ele se alienou um pouco num determinado momento da vida dele, mas ele sempre mirou nesse trabalho dele. Com todas as angústias, tristezas, perdas, ele está falando a respeito de um assunto que não é estranho à vida dele. E nem a nossa. E nem a nossa, mas a gente acha que se eu não tiver um ideal e algo muito nobre para buscar, eu não vou ter que assumir tanta consciência das minhas irresponsabilidades, incompetências. Então eu prefiro não me colocar em ação para não ver que eu sou resistente ao meu sucesso, resistente à minha realização e felicidade. Sim. Compreende? Sim. Que a gente faz essa escolha de ficar parado, deixar para um dia nunca, para não ver que a gente é corrupto, que está sabotando, de braços cruzados, e depois a gente se vitima ainda, né? De braços cruzados. Mas só que é uma escolha, né? Bom, vamos lá. Vamos passar para os amigos da fala? Pessoal, alguém gostaria de comentar a respeito dessa leitura que nós acabamos de fazer? Então a gente passa a palavra para vocês. A gente recomenda então que fale o nome e teça o comentário, tá bom? Então agora é com vocês. Alô? Opa, não veio o som. É o Pedro? Pedro? Oi, Pedro. Pode falar. PJ. É o PJ? PJ. PJ Cardoso. Pode falar, PJ. Essa questão da felicidade é sempre uma ilusão a pessoa buscar a felicidade aonde ela não está. E geralmente essa coisa de, você falou aí no poema, que a pessoa pensa que ser feliz é ter uma vida perfeita. E na verdade a vida perfeita é a de desafios, é a de frustrações. Essa que é a vida perfeita. Que existem percalços pela frente, que se a gente não aprende a lidar com eles, a gente não tem um resultado bom na vida. É bonita essa frase, que ser feliz não é ter uma vida perfeita. É ser perfeita entre aspas. Ela acaba sendo perfeita se a gente consegue enfrentar as situações e se amadurecer. A perfeição é um caminho. É a busca, é a intenção de amor. É a intenção de enfrentamento. Sim. Né? Tem a ver com o ideal da pessoa. Com o ideal da pessoa. Porque você vai errar, você vai sofrer, vai ter dificuldades, vai perder muitas batalhas, mas isso é perfeito quando nós buscamos
exercer, marcar o nosso caminho com essa busca de amor, de justiça, do que é bom, né? Completando a De sua beleza. fala. A gente pode até perder as batalhas, mas o importante é ganhar a guerra, né? Essa frase que eu É isso aí. Não é verdade? Porque assim, a perda da batalha traz para nós a consciência das nossas falhas, dos nossos erros, e a gente vai, vamos dizer assim, né, lapidando o que precisa ser feito, conhecendo o inimigo, Sim. né? É As o fraquezas inimigo. dele, né? O próprio inimigo, né? Como nós somos inimigos de nós mesmos, né? E descobrindo que nós somos inimigos de nós mesmos. É. Essa que é a mais fundamental. E assim conseguir ter êxito na existência, nessa jornada existencial, né? Que, aliás, ela é breve, né, Antônio? Muito breve, né? Mas essa é a ilusão. Quando a gente está parado, a gente tem uma ilusão que tem Muito tempo. a eternidade pela frente. Não O tem tempo, não, gente. o tempo é eterno, o tempo nunca vai acabar. Não tem, não. E é assim que a pessoa passa a vida. E quando ela acorda já é tarde, né? Antônio, qual é a média de vida do ser humano aqui nesse planeta? É 60, 70 anos. É que a gente tem tanta pressa que acabe logo a vida, que Não. nossa, 60 anos é muito. Mas não. Agora, se você tem o que fazer, 60 anos não é nada. Não é verdade? Se você vai escrever sua obra, vai exercer o bem para o qual nasceu, nossa, aí 150 anos é pouco. É muito breve, né? Então, a gente tem que amadurecer muito, né, nesse sentido e ver o quanto nós perdemos de tempo com picuinhas, com besteiras da existência, né? E por que a gente caiu nessa situação de perder a percepção do que a gente está abandonando da realidade? Da realidade, né? Porque ficamos cegos, né? Ao que é bom, ao que é belo, ao que é verdadeiro, né? Estamos alienados nesse sentido, né? Bom, vamos lá. Alguém mais gostaria de comentar? Bonito, hein? Gostei. Oi, quem tá falando? Elcio. Oi, Elcio. Pode falar, Elcio. Tá muito longe agora? Não, agora melhorou. Ah, cheguei mais perto. Ótimo. Então, fazendo aqui uma alusão a que a pessoa passou durante a vida dele e aquilo que a gente passa na nossa, né? Você bem sabe que eu tenho uma pessoa muito próxima a mim e a gente teve situações adversas bem complicadas para se resolver, né? E durante o processo, muitas e muitas vezes eu comentava com essa pessoa assim, né? Tenha paciência e vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo para a gente rever alguns conceitos na nossa vida, rever algumas coisas que a gente fez e que a gente está tendo a oportunidade agora de parar, mesmo diante de uma aflição tão grande, mas dá para a gente refletir e aprender com isso, para que a gente não continue cometendo esses erros, essas falhas, né? E aí, como o Antônio bem falou sobre o Fernando Pessoa, que esse poema que ele relata, retrata a vida dele. Então eu fico imaginando, depois de alguns anos de tropeços, quedas e levantar, quanto de consciência que esse homem teve para parar, pegar uma caneta, né, um papel e escrever, né, um poema assim, tão singelo, ele retratar toda a vida dele e ele mostrar a busca dessa felicidade que o tempo todo teve dentro dele, assim como está dentro da gente, né, colocar dentro de mim, que passei por essas situações, e a gente fica procurando fora algo que está dentro da gente, dentro da nossa casa, tão próximo, e aí vem a dificuldade e você acha que está sendo tirado de você a felicidade. Muito pelo contrário, ela está sendo negada em você através de situações que revelam, né, que faz você tomar consciência de como você é verdadeiramente e não aquilo que você idealiza de você, né? Que você é um cara bom, perfeito, bacana, que não erra. E aí vem os tropeços, o cara entra em parafuso e começa a reclamar com Deus, principalmente, né? Que eu quero feliz. Mas não, a verdade é outra. Você está tendo uma oportunidade para enxergar essas mazelas e ver que essa felicidade sempre teve aí. Sempre, você que, no caso, eu quem a negou, né? Eu quem a negou durante todo esse período, e agora as oportunidades chegam, e hoje, tomando consciência de tudo isso, através desse trabalho que vocês vêm dando sequência do Dr. Alberto Kepp, a gente vem tomando consciência cada vez mais e vendo que o simples, ele é belo, o simples, ele é perfeito, gente que dificulta as coisas.
esse poema mexe muito. Ele é muito Faz a gente bonito, né? pensar muito. Realmente é um poema muito bonito, sabe? Eu estava pensando enquanto você comentava, Elcio, o seguinte, né? Que a gente quer ter uma vida sem dificuldade, né? Uma vida assim, até Sem esforço. sem esforço, até idílica, né? Uma coisa assim de paraíso, né? Mas nós abandonamos o paraíso, né? Então, nós não temos uma ideia assim, o paraíso, tudo monótono, tudo parado. O inferno, Agitação, rock'n'roll, muita droga, cachaça, bagunça, violência, moto explodindo e tal, rojão. Então, mas é que a gente, negando o paraíso, nossa essência, fica no inferno. Fica nessa fantasia que o inferno é bom. Então, o detalhe é assim. Mas quando tá lá pulando na frigideira queimando o traseiro, aí quer sair fora e não consegue. Né? Quer ver um exemplo de inferno? As consequências. Né? É só a gente perceber que muitas vezes a gente vive um inferno aqui, né? A angústia demasiada, a pessoa fica alimentando o mal-estar dentro dela, é uma situação infernal, demoníaca. Eu acho que o maior erro do ser humano é não querer compreender a realidade, mas por que ele vive fora da realidade e luta tanto contra a realidade. Se o maior exemplo do primeiro mentor da mentira, o pai da morte, ele estava num lugar eterno de bondade, de beleza, de verdade, de musicalidade, de estéticas, e ele abandonou esse conforto por inveja. E semelhante a ele, nós hoje adotamos a mesma conduta diante do que é bom, que é o nosso interior, que é fazer o bem. É por isso que a gente tem que se esforçar para fazer o que é bom. Sim. Porque a gente tem inveja. Então não é natural, não é da nossa natureza fazer espontaneamente tudo que é verdadeiro, que é bom, que é honroso. A gente tem que se esforçar muito. Tem que se contrariar, né? Porque nós já trazemos do nosso berço essa coisa ruim dentro de nós. Está invertido, né? Está invertido. A humanidade está assim. Vamos lá. Então vamos dar continuidade, tá? Bom, a gente vai fazer então agora o segundo momento da nossa leitura. E nós vamos ler então o texto, que é esse aqui, o capítulo Os sintomas são necessários para haver consciência. Esse capítulo foi extraído do livro A Origem das Enfermidades. Tem, Antônio? Pode pegar aí na minha biblioteca. A Origem da Biblioteca. A Origem das Enfermidades, escrito pelo Dr. Norberto Rocha Kepp. O livro do Pedro está aqui, né? Não. Vamos lá. O Antônio vai apresentar para vocês o livro, né? Olha aí, a capinha dele. Esse livro foi editado a primeira vez no ano 2000. Né? Sabe que eu tenho uma dedicatória do Dr. Kepp aqui nesse livro, Antônio? Pode mostrar. Olha só. Nossa, que coisa boa, tem que mostrar. Tá aqui, ó. Pode ler pra gente. Vou ler aqui, ó. São Paulo, 29/11/2000. Ao Valdemir, o livro de psicopatologia e seu tratamento. Norberto Rocha Kepp. Aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Tem a assinatura dele, ó, que bonitinho. Então, é uma leitura que eu recomendo, que aqui tem as bases do trabalho do Dr. Kepp. Ele explica aqui a inveja, né, a censura e a projeção, que ele até explica como o triângulo infernal. Triângulo infernal das neuroses. Isso aí. E todos nós temos essa prótese, esse sistema embotado em nós, sim, que é o sistema da onde vêm os sintomas e as doenças. E quando o Dr. Kepp escreve esse livro, ele dá pra gente um manual para você conscientizar como é esse sistema patológico e conseguir se apropriar para se curar. Sobretudo, né? Para buscar, então, a cura, a libertação interior, se livrar da doença. E só tendo a consciência, aceitando a consciência do mal, que a pessoa consegue se sobressair. Em poucas páginas, com vários exemplos aqui de tantos anos de experiência. Então a gente sugere e deixa esse livro aqui como sugestão. De leitura. Quem quiser pode procurar a editora Próton. Ou procurar a gente aqui mesmo no YouTube, escrever aí embaixo, que a gente vê como pode providenciar para vocês. É um livro de uma editora à venda, mas também vocês podem encontrar esse livro em sebos, etc. Tá bom? Vamos lá. Quem tiver interesse. Então vamos lá, doutor Antônio. O senhor quer ler aqui? Vou ler um pouquinho, né? Para treinar, porque senão eu estou ficando meio... Você já não consegue mais. Já. Tem que exercitar. Se não treina,
atrofia. Então, Aquilo que você não usa, estraga, né? estraga. Então, se eu não uso o cérebro, só fica nesses 10%, que é um exagero da nossa parte. Porque a Tem até humanidade, bastante, ninguém né? usa 10%. 8%. Então, eu estou fazendo um esforço aí para ver se eu chego na metade dos meus 3%. Então, vamos Então, lá. estou com 1,5%. Vamos lá. Fica com o senhor a leitura desse texto. A humanidade sempre viu os sintomas psicológicos como sendo de grande perigo para o seu portador. Estou falando que se não houver esses sinais da psicopatologia, será impossível cuidar de qualquer tipo de doença da mente, como são denominadas. Então, a gente pode comentar aí. Que interessante, né, doutor Antônio? A gente observar isso, né? Que as pessoas, elas ficam preocupadas com os sintomas, né? E querem tratar apenas do quê? Dos sintomas. sintomas. Olha que interessante. E aí o que causa, então, o sintoma, o sintoma é um reflexo. A raiz é outra coisa. Aí a pessoa fica correndo atrás de apagar o sintoma, apagar. Mas é uma corrida louca, porque não vai ter êxito, né? E detalhe, né? Como você coloca aqui, né? Ó, como sendo um grande perigo para o seu portador, né? Quando na verdade não é, o sintoma está vindo como um sinal de alerta. Não tem ser humano algum na face da Terra que não tenha esse problema. Isso não é algo eventual desse ou daquele. Todos nós assim. Temos esse sistema patológico. E até assim, algo espontâneo, né? Porque a gente sente algo e já fica preocupado com a sensação, com o sentimento. E é retroalimentador. Sim, porque a gente fica num processo até de vício, de pensar de um jeito. Isso. E até a busca pela solução, ela é para tratar só do sintoma, né? Até porque quem tenta agir geralmente mais dentro da realidade é atacado pela sociedade. Sim. Então, quando você começa a pensar de uma maneira mais próxima da realidade, Fora da caixinha, você é policiado, você é rotulado. E até muitas vezes punido. Então a sociedade tem um sistema de aperfeiçoamento dessa patologia. Porque essa patologia está na academia, sim, ela está no poder, e o poder quer dizer o poder religioso, institucional religioso, o poder institucional jurídico, o poder... sobretudo da indústria farmacêutica. Exatamente, que ganha muito com os sintomas. Isso aí. Vamos lá. Então tem um exemplo de análise aqui. Estou com muito medo agora que parei com os remédios, falou a Anne. Então, o senhor vai ser o agora o senhor tem mais consciência de seu medo, depois que parou com os medicamentos. Gostaria de controlar mais esse medo, replicou. Estou com as mãos e pés gelados. Sem dúvida alguma, o senhor está melhorando, porque está conscientizando o que sente. Expliquei. Parece que os remédios escondem o que eu sinto. O importante é sempre perceber o que sente, para não haver perigo de infarte ou algum maior problema físico. O próprio sentimento de pânico é fundamental para não acontecer um problema maior no sistema orgânico. Como vou me organizar para não sentir tanto? A garantia para o senhor é justamente o ato de perceber o que sente. Então, olha que interessante, né? Não pode fugir das percepções que tem. Sentimento de angústia, de ansiedade, de culpa, de arrependimento, de tristeza. É bom ver que sente isso, que está triste, está chateado, está rabugento, amargo. Conscientizar a causa, ansiedade, ansioso. Conscientizar a causa, né, Antônio? E, de certa forma, fazendo isso, a pessoa, o que acontece com ela? Se acalma. Sim. E aí, essa sensação de mal-estar... Porque o que deixa a pessoa acelerada é quer justamente esconder. fugir da percepção. Ela quer abafar o que está sentindo. Não quer consciência. Não quer ver o que fez de errado, não quer conscientizar, não quer se deparar com ela mesma. É quando ela percebe,
Poxa, eu me equivoquei quando eu falei daquele jeito. Ou quando reagir daquela forma. Quando eu reagi daquela forma. Tem que ver que é agressivo, tem que ver que é Eu rabugento. fiz isso só essa vez? Não, faço isso eventualmente. Só que às vezes não materializa. Regularmente. Só que às vezes não é algo materializado, mas está dentro de si a raiva, está lá dentro de Aí si o quando medo. a pessoa percebe, ela fala, poxa, então eu faço isso sempre? Então eu sou desequilibrado? Somos. Então olha só que interessante. Olha a vantagem de perceber, né? Que você, quando percebe que é desequilibrado, tem a oportunidade de ser uma pessoa equilibrada. Se equilibrar. Mas, Aí quando vem uma outra oportunidade de eu reagir daquela forma, só assim, não vou equivocadamente, fazer isso. Quando tem uma situação assim, será que eu vou reagir equivocadamente? Deixa eu me controlar, porque eu sei como é que eu sou. Porque eu sou capaz, né? Eu sou capaz de falar besteira, de fazer loucura, de me desequilibrar, de perder os eixos. Então, né? quando você vê que é desequilibrado, você está se equilibrando. É isso que o Dr. Kepp quer mostrar. Só que a pessoa confunde a visão do problema com o problema. Então é melhor não ver, porque aí o problema não existe. Isso. O que a humanidade está fazendo? Está inconscientizando. Inconscientizando. Né? Por isso nós temos tantos presídios, tantos hospitais, tantos manicômios. Isso. Enfim, é tudo para abafar a consciência e deixar a pessoa longe do seu interior. Isso. Afastar o ser humano de si mesmo. Próprio, um ser humano fora de si é um humano gado arrebanhado e guiado para o abate. Perfeito para o doido. Não é? Vamos lá, o senhor. Para perceber alguma enfermidade no organismo, é necessário haver um sintoma, uma dor, um mal-estar, naquele órgão para que o médico possa tratá-lo. No campo psíquico, é exatamente o mesmo processo. Uma forte angústia, depressão, fobia, mania, sentimento de persecutoriedade e etc. Olha que bonito, né? Então, essa comparação ela é importante, né? Porque aqui o médico que trata, no caso do aspecto orgânico, ele vai então tirar aquela dor, aquele mal-estar com a medicação, né? E é importante a pessoa apontar, estou com dor disso, dor daquilo. Porque o médico, ele entende daquilo e vai tratar daquilo. Fato. Sim. Mas quando a gente pensa na psicanálise, a proposta é anterior ao corpo, né? É tratar do que se passa na alma. Porque tratando do elemento superior, trata também do corpo como consequência, né? E assim a gente começa a entender que essa angústia, esse desespero, o medo, ele vai ser então encontrado na sua raiz a causa. E assim a pessoa vai se deparar com uma iluminação interior que vai lhe trazer paz. Falou bem, doutor Val. Iluminação interior. Por que a iluminação interior traz paz? Porque a gente vê o que está estragado, o que está desarranjado, e tem a oportunidade de começar a tomar uma conduta diferente, de ir na raiz dos problemas, e não ficar perdendo tempo com os sintomas. Sim. E é bonito que você tem a oportunidade de ser um ser humano melhor, né? Autêntico, não que você vai ser... não ser um santo perfeito. Não, mas assim, reconhecendo que tem seus limites, suas dependências, capacidades, sim, e a possibilidade de fazer o que é certo. Um dos maiores problemas que a humanidade tem, que é o problema de alienação e inconscientização, ele se dá justamente porque a gente acredita que não vendo o problema, ou seja, entrando no delírio, a gente pode sim fantasiar ou delirar livremente. Ou seja, eu estou todo arrebentado, estou me estragando, mas a ideia de que eu não vendo, eu não tenho problema, esse delírio, a gente caminha muito por aí por isso. Então, o que a gente precisa amar? Amar ver o problema. É isso aí. Amar o defeito que tem. Ah, mas peraí, gostar de defeito então é se tornar uma pessoa com defeito? Não. Porque quando a gente censura, a gente não gosta de ver, a gente odeia o problema. Odeia a ideia, a consciência de ver, né? Agora, se você ama a ideia de ver o problema, ele não te domina mais, você sara, aí vem a cura. Você se torna amigo da verdade. Por isso que o Dr. Kepp fala no livro da questão mais importante é perceber a censura. Sim. Que a nossa doença é a censura. Né? Não é a inveja em si, é a censura. A inveja. Censurar a consciência da inveja. Consciência da inveja. Vamos lá. Sempre tive fortes soluços que voltaram agora. No entanto, durante todo o tempo que eles desapareceram, não tinha a menor percepção. Parece que só temos contato com o que é ruim.
Se não houvesse esse sintoma, o senhor não conseguiria saber que existe algo antes dele para ser conhecido. Olha que interessante. Então aqui, ó, olha, mais uma vez, né? Uhum. O sintoma vem como um reflexo. Isso. Ele é uma. Vamos falar, por exemplo, das pragas do Egito. Se não houvessem aqueles sintomas, aquela sociedade tinha se extinguido. Sim. Então, antes do dilúvio, a humanidade foi avisada. Pare de se estragar, senão vai se detonar. Alguma pessoa lá mais lúcida percebeu isso e fez uma arca. Então agora nós estamos no mesmo barco, parece, ou na mesma situação. Sim. É bom a gente ver logo antes que seja tarde. Né? Enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo. Então, por exemplo, né? A sociedade é doente, né, Antônio? Sim. E nesse sentido, a gente percebe toda essa miséria e mazela que existe aí como um sintoma. Sintoma. Né? De que tem algo errado na estrutura, de como as coisas estão sendo conduzidas de forma, vamos dizer assim, ditatorial. Então, o que a gente é levado a acreditar? Que a sociedade está assim por culpa de Deus. Que é Deus que tem que intervir e que Ele fez a humanidade assim. Mas Deus, muitas vezes, Ele é chamado, mas não esse Deus Pai, Criador eterno e bondoso, mas o substituto, o invejoso, que é o príncipe do mundo, da patologia, que ele quer imitar Deus. Ele quer ser Deus. Mas não é que ele quer imitar. Se ele quisesse imitar Deus, ele seria igual, bom, né? seria humilde, porque Deus é humilde. Seria amoroso, porque Deus é amoroso. Na verdade, contrariar Deus. Isso, ele quer ser o que ele não é. E aí a gente vai seguindo isso e não vai dar coisa boa, né? Então a gente observa que a doença do ser humano reflete na sociedade. Uma sociedade doente gera um ser humano doente e que alimenta a sociedade doente, e assim fica nesse processo de retroalimentação. Não é? Vamos lá, da continuidade. Por favor, doutor Antônio. O leitor pode notar que cada vez que surge um problema doentio, o ser humano corre para as farmácias para se livrar dele através dos medicamentos, perdendo contato com uma consciência fundamental para a sua existência. Agora, aqui é importante a gente frisar o seguinte, que existem situações que há necessidade da intervenção medicamentosa. Sim, a pessoa bateu a moto lá, um acidente, quebrou a perna. Vai ter que tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, etc. Né? Tá com um problema de febre alta, tá passando por um processo que precisa de cuidados. Não dá para negar isso. A gente não está falando que não pode usar, né, Antônio? A questão é essa, é perceber que, além de tratar desse aspecto com a medicação, é importante observar que existe antes algo que está causando essa doença, esse mal-estar. E que é isso que precisa ser tratado na origem, na sua base. Qual é o propósito, então, da psicossomática, da psicanálise integral, da trilogia? É observar como a gente foge muito para eliminar os sintomas, sem ir na raiz, e a indústria farmacêutica, e essa ideia de sair fora da realidade, né? Então... É que aí a pessoa, o que acontece? Ela tomando a medicação não precisa se perceber, não precisa parar para refletir que essa situação em que ela está é porque ela é muito raivosa, ela é muito, vamos dizer assim, preguiçosa, ela é muito, de repente, rabugenta, corrupta mesmo, né? sem ética. Sem ética. Então, malandra. Preguiçosa. Como eu falei. Então, o que acontece, né? Aí a pessoa não precisa ter esse contato com o seu interior, porque tirou a dor, então tudo bem. Agora, se ela pode estar tratando com a medicação, mas também percebendo que essa situação em que ela se enfiou é decorrência das atitudes que ela adotou anteriormente também. Né? Agora, todo mundo nesse mecanismo virou uma farra dos remédios. Uma farra, qualquer coisinha que a pessoa tem emocional, ela já quer tomar um remédio. A pessoa vai ao médico, se o médico não passar um remédio e falar que o caso dela é muito grave, que ela é vítima de um problema seríssimo, ela acha que o médico é ruim. Não é profissional. Então o que a gente quer dizer aqui com essa leitura é isso. É que a gente gosta muito de arrumar uma doença para se vitimar e fugir das responsabilidades. É isso aí. Vamos lá. Hoje a senhora está quieta, falei. Eu nunca sei o que falar. Ando muito nervosa ultimamente. O que vê agora que é nervosa? O que é muito importante? Fiquei assim desde que entrei no Espiritismo, que me ensinava a ter amor, confiar em Deus.
mas noto que não confio nele como gostaria. Agora tem consciência de que não confia tanto em Deus como pensava. E não aceitando essa percepção, torna-se muito nervosa? Olha que interessante. Porque a pessoa acha que uma religião é que vai encontrar Deus na religião, né? É a idealização. Interessante que aqui ela teve a oportunidade de perceber que ela não confia em quem? Nela própria. Né? Sobretudo em Deus. Se ela confia nela, no discernimento dela, não na fantasia dela, ela vai encontrar Deus. E vai ter mais o quê? Mais confiança, mais paz, mais segurança. Né? E conhecer... Não vai ficar agitado nessas vertentes aí. A leitura da Bíblia ela é fundamental, sobretudo quando você começa a perceber, né, que temos ali um testamento, né, Antônio? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é muito claro isso. Né? Toda vez que alguém falar da Bíblia, é bom fazer uma ressalva. A Bíblia conta a história do futuro da humanidade. Então, que livro que faz isso? Quem consegue? E não é um livro de adivinhação. Não é. Agora, para a gente detonar com o valor dessa revelação que é esse livro, que tem algumas omissões ou algumas traduções que omitem um termo ou outro, e que os intérpretes desse livro é que são signatários de destruir, inclusive, a razão dele. Então, os funcionários religiosos, muitas vezes, eles interpretam conforme a intenção que tem, né? Que eles têm, né? E muitas vezes essa intenção não é de acordo com o sentido real da palavra. Agora, por isso que é bom ressalvar. A Bíblia é um livro fundamental para a gente conhecer a nossa história, não só do passado, sobretudo do futuro. Do nosso futuro. Bonito, né? Vamos lá. Então, a consciência é percepção, seja do bem ou do mal, pois a conscientização do mal é sempre um enorme benefício. Então, o maior benefício que nós podemos ter na nossa vida, o maior bem que a gente pode fazer por nós mesmos, já que a gente é desequilibrado, egoístas, desequilibrado, mal-humorado, é a gente perceber esses aspectos em nós. Negativos. Porque se alguém fala alguma coisa negativa a nosso respeito, a gente fica chateado. Mostra alguma coisa negativa que é real, né? A gente fica chateado. E não só chateado, a gente pode brigar com a pessoa, a gente quer se afastar. Porque as pessoas verdadeiras que amam a gente, elas têm que falar pra gente a verdade pra gente. Mas que ser humano quer ouvir a verdade? Se a verdade liberta, então o ser humano não quer liberdade. Ele quer ficar prisioneiro de seus delírios, nos suas vícios, na demagogia, na máscara. No fundo, não quer ser feliz, né? Não quer ser feliz, porque se a verdade liberta e traz a felicidade, então, sem ela a gente está tudo condenado ao fracasso e à tristeza. E escravo de delírios. Vamos passar agora para os colegas? Pessoal, a gente então passa agora a palavra para vocês e, por favor, fale o nome e teça o comentário a respeito dessa leitura que fizemos agora. Márcia, Campo Grande, Mato Grosso. Isso. Por favor, Márcia, comente. Eu cheguei atrasado, quero até pedir desculpa. Então, eu só quero agradecer, porque tudo houve mesmo chegando atrasado, está sendo muito, muito importante para mim. Que bom. Eu jamais tomaria. Para saber a verdade, graças a Deus, a verdade está despertando a cabeça. Boa fala, né? E a gente precisa de muita humildade para aceitar essa verdade, né, Antônio? Não é brincadeira não, viu? Porque a gente tem uma ideia a nosso respeito de ser muito perfeito, muito bonzinho. E quando a gente se depara com essa verdade que revela, né, o monstro que há dentro de nós, né, a quantidade de má intenção e de falhas e do quanto nós somos daninhos a nós mesmos e a tudo que está ao nosso redor, não é brincadeira. Não é brincadeira. E a pessoa, então, ela precisa ser, vamos dizer assim, muito humilde, querer muito. Então, a força está na humildade. Sempre. A força está no ideal. Sempre. A força está na vontade de fazer o bem. Sempre. Não na vontade de ter prazer. Isso. Porque senão a pessoa não consegue ter virtude,
E sem virtude é o vício. Não tem realização. Então a cura para a humanidade pressupõe, né, virtude. Virtude, ser virtuoso, né? Alguém mais gostaria de falar? É a Leda. Oi, Eu Leda. também cheguei um pouquinho atrasada, tudo bem? Bem. Não, eu só queria, assim, falar muito, assim, da importância da gente atentar, tomar muita atenção nesse momento que a gente está vivendo agora, que, assim, além da pandemia, né, que dizem que tem aí, a gente também está vivendo uma crise de depressão, todo mundo, né, acho que tem um depressivo na família, e aí o que acontece? Dá-lhe as bolinhas, né, dá-lhe os antidepressivos. Então, assim, a aula de hoje acho que foi fundamental para a gente entender a percepção, né? Puxa, se eu estou triste, angustiado, o médico já vai entender que você está depressivo e vai dar alguma coisa que vai, né, acobertar isso. Então é importante a gente sentir esse sintoma, né, e falar, puxa, mas por que estou assim? Né? Então eu achei a aula de vocês fantástica nesse sentido de hoje, né? Tá? Então, você resgatou o início da nossa fala, né, Antônio? Né? De que a tristeza, nesse sentido, é um convite à reflexão. Porque a gente não é só feliz, essa alegria, que muitas vezes é euforia, né? A gente precisa muitas vezes de passar por momentos que trazem um certo recolhimento, mas que traz consigo solução, amadurecimento, reflexão, né? Para ver o crescimento e a maturidade. Agora, né? o que a pessoa não pode fazer é se aprofundar nessa tristeza e torná-la o quê? Uma norma normal. Aí assim, não, então eu vou ser sempre pretexto. triste. Um pretexto. É um fado, né? E torna a vida um fardo pesado, né? Não dá porque tem que ficar indignado, né, com isso. É isso. Mas sabe, Leda, foi bom você ter falado agora a respeito dessa questão, que nos fez pensar também sobre a possibilidade de Vossa Excelência participar aqui conosco de uma palestra sobre psicopatologia, sobretudo no sentido da psicossomática, mais que psicopatologia, psicossomática. E aí a gente poder, então, fazer um bate-bola com você aqui, eu, Antônio e você. Você topa? Tá ouvindo? Sim. Aí, Leda, legal. Vamos sim. Isso, É pode, legal, acho que psicossomática é super legal. pode ser sábado? Eu só preciso confirmar se esse sábado eu tenho aula, mas acho que não. Eu acho que a princípio pode sim. Você Não sei consegue- se eu tenho aula, mas acho Consegue confirmar, então. Confirma pra mim que aí eu Até amanhã? já encaixo que- você. Confirmo. Então tá bom. Então, Hoje ou amanhã. Tá bom. provavelmente, então, no próximo sábado, A gente vai ter aqui a presença da doutora a Leda. médica, a doutora Leda, dentista, Isso, empresária. é isso aí. E ela vai participar então conosco de uma palestra, se possível, claro, Sim, sobre claro, sim. psicossomática. Psicossomática. Tá bom, doutora Leda? Vai ser muito interessante, tenho certeza. É isso aí. Aí a gente faz um bate-bola com você, tá bom? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Tá no silêncio. Tum, 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 tum. Bom, mas eu acho que é aquele momento de reflexão, né? Sim. Eu acho que é muito válido, porque Acho que quem participa, que para ouvir aqui, acaba mesmo ficando reflexivo. sim. Né? E sabe uma coisa que ajuda muito até nós que estamos aqui, Exatamente. Antônio, como isso me faz bem A gente dá um mergulho aqui na realidade, depois volta um pouco para as nossas manias, né? também. Que maravilha, né? É. Eu gosto muito, sabe? Eu sou muito grato em poder fazer esse trabalho, sabe? Me dá uma razão de viver, viu, Antônio? Então, pessoal, se você acha esse trabalho importante, bonito e te ajuda, faça também, passa para divulgação, frente, né? divulga. Ajude a gente a divulgar esse Entra trabalho. no canal do YouTube e se inscreva. Dá um like. Ó, agora a gente tem um canal no YouTube, gente. Como é que é o nome do canal, Antônio? É aquele ali, ó? Espaço Vida Integral. Eu não sei, eu mudei o nome hoje, talvez, não sei, não entendi O ainda. Antônio vai confirmar depois qual que é o nome do canal. Ali, oficinas de leitura terapêutica, né? Uhum. Mas acho que já passou para Espaço Vida Integral, Espaço Terapêutico Vida Integral. Ah, então já estamos lá, ó. Já está aqui. Espaço Terapêutico Vida Integral está no YouTube, viu, pessoal? Já Aí temos tem vídeos uns lá. 20 programas. Aproximadamente 20 programas que já fizemos e que estão lá postados, tá? Não paga nada para você assistir a gente lá, né? E divulgar também, Isso. tá bom? E a gente vai em frente, viu? Sempre. Vamos então ver quem participou hoje, né, Antônio? E agradecer a presença e participação dos